Fala galera, vamos hoje trabalhando nesses objetos de conhecimento de introdução à química orgânica. Vamos verificar algumas observações, algumas regras, da IUPAC, na União Internacional de Química Pura e Aplicada, para a nomenclatura de cadeias carbônicas, Então, dentro do estudo da química orgânica, isso é importante para saber como é que nomear essas estruturas dentro de um contexto de terceira série do ensino médio. Então, como é que nós vamos iniciar esse estudo? Então, são algumas ideias gerais e algumas colocações que eu vou estar dizendo a vocês durante esse momento. Nomenclatura de cadeia carbônica abertas e ramificadas. Então, vamos verificar como é que isso ocorre. Então, observe, como é que ocorre essa cadeia. A nomenclatura de cadeias carbônicas abertas. Então, nós entendemos que as cadeias elas são classificadas em abertas, fechadas e mistas, Então, nós vamos direcionar nossos estudos para as cadeias abertas e ramificadas. Como é que eu sei que é uma cadeia aberta e ramificada? Eu verifico aí a presença de carbonos terciários ou quaternários, como nós podemos observar aqui nessas estruturas, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário. Então, a partir dessa observação, nós podemos justificar que essa cadeia ela é ramificada e aberta. Observe que ela é aberta porque não tem nem o início nem o fim, eles não se encontram formando um ciclo. Lembrando que uma cadeia fechada, ela vai o início e o fim eles vão se juntar, eles vão se ligar, Ok. Então, observe. Então, algumas observações da IUPAC. A primeira observação é identificar a cadeia principal. Então, o que seria a cadeia principal? O maior número de carbonos em sequência. Se tiver, E aí tem algumas observações. Dentro dessa observação, ela tem que ser o maior número de carbonos em sequência e que dentro das cadeias abertas e ramificadas comporte o maior número de ramificação. Então, tem dessa observação, dentro dessa observação, quando você retirar a cadeia principal, é observar a cadeia principal e a quantidade de ramificações. Quanto maior o número de ramificações, melhor, de maneira correta está analisada e retirada a sua cadeia principal, a identificação dessa cadeia principal. Segunda observação, numeração da cadeia principal, e aí essa numeração ela segue outras observações dentro dessas observações. Essa numeração é começar a numerar mais próximo possível das ramificações. Então, essas ramificações ela tem que estar no menor carbono numerado da cadeia principal, o menor possível. Então, isso seria a numeração da cadeia principal. E a terceira observação são as ramificações, Essas ramificações ela tem nome, as ramificações elas são ela termina com o final il, o prefixo ela continua sendo o mesmo para dar nome a uma cadeia principal, met, et, prop, but, pent, ex e etc. E só muda de uma cadeia principal porque substituiu o final por il, Então vamos lá. E aí, seguindo essas observações, a IUPAC ela determina que para dar nome a uma cadeia carbônica aberta, ramificada, e aí essa que seria as cadeias saturadas, nós vamos usar essa regra aqui, que é a localização e o nome da ramificação, mais o prefixo, mais o infixo e o final o sufixo. Lembrando, o prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia principal, o infixo é o tipo de ligação que ocorre entre esses carbonos da cadeia principal e o sufixo refere-se à função orgânica. Nós vamos, para esse estudo de introdução, utilizaremos sempre hidrocarbonetos, então o final sempre vai ser a letra O para hidrocarbonetos. Vamos agora analisar essas duas estruturas e verificar essas observações. Então vamos lá, a primeira observação identificar a cadeia principal. Observe, se eu começar daqui, vou começar aqui, vou fazer isso aqui.
Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Seria uma forma de cadeia principal. Mas observe que eu tenho um maior número de carbonos em sequência maior do que este. Então, se eu pegar aqui, ó, vou fazer o outro exemplo. Eu vou pegar aqui, ó. Peguei reto. Então, observe, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o maior número de carbonos em sequência. Não tem um outro que vai dar a mesma quantidade. Se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas vai continuar o mesmo, com duas ramificações. Então, o que fica fora da cadeia principal é as ramificações. Então, eu posso entender essa ramificação, eu identifico ela, ó, uma ramificação, outra ramificação. Então, eu tenho duas ramificações. Agora, eu vou numerar essa cadeia principal, né? Numerar essa cadeia principal é a segunda observação. Lembra que a numeração da cadeia principal, ela tem que ser o mais próximo da primeira ramificação. Se eu começar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que ela ia estar no 4 e no 3, ok? Vamos verificar pelo outro lado. Nós temos sempre que testar as duas hipóteses. Agora, começando da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que da esquerda para a direita, a ramificação ficou no carbono 2 e no carbono 3, que são os menores do que a outra alternativa de numeração. Então, essa seria a numeração correta. Ok, identifiquei as ramificações, numerei a cadeia principal, agora eu vou para o nome, a localização e o nome da ramificação. Então, eu vou colocar o nome dessas ramificações. Observe que essa ramificação aqui, ó, ela só tem um carbono, então mesh, prefixo. Como é uma ramificação? Il. Então, o nome dessa ramificação, metil. Da mesma forma dessa aqui, ó. Observe que ela só tem um carbono, mesh. É uma ramificação, termina com il. Então, outra ramificação, metil. Pronto, dei nome às ramificações. Agora eu vou para o nome dessa cadeia. Vou colocar aqui de vez. Então, vamos lá. Nome dessa cadeia. Eu começo a localização e o nome da ramificação. Então, eu começo do menor para o maior. Então, vai ficar 2, 3, traço. Observe que metil e metil, eles têm são a mesma ramificação. Então, para mim dizer, né, a partir do nome que são duas ramificações metil, eu vou usar um prefixo de 2, ó, de metil. O di, porque são duas ramificações idênticas. Se fosse 3 era tri, se fosse 4 era tetra, se fosse só uma era só o metil. Então, pronto, fiz a primeira parte, que é essa aqui, ó, nome da ramificação e a sua localização. Agora eu vou para o prefixo. Então, o prefixo eu conto na cadeia principal, são 5, então vai ser pente. Observe que só tem ligação simples entre carbono, então an. Como é um hidrocarbono de terminação O, então é o 2,3 dimetilpentano. Esse é o nome dessa cadeia ramificada. Vamos para a próxima. Vou pegar o outro exemplo. Então, no outro exemplo, vamos seguir as observações. Identificar a cadeia principal. Então, vamos identificar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ganha. Então, maior número de carbonos em sequência. Então, ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tirei aí o que sobra fora da cadeia principal é ramificação. Então, temos duas ramificações também aqui. Então, observe que agora eu vou numerar essa cadeia principal. Então, a numeração ela vai ocorrer da seguinte maneira. Lembra que a regra tem que começar a numerar na ramificação mais próxima, que fique mais próxima do início, né? Se eu numerar da direita para a esquerda, observe que essa ramificação está longe daqui, ó, do início. Então, eu vou começar daqui, ó, que está mais próximo dessa ramificação aqui. Então, eu começo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a numeração e a partir da numeração agora observamos o nome dessa ramificação. Então o nome dessa ramificação, como vimos no anterior, só tem um carbono, é mesh. Como é uma ramificação, terminação il, então não vou nem colocar o nome dele aqui. Então vamos lá, dá nome, né? Usando aí a orientação da IUPAC. Então vamos colocar 3, vou colocar agora de verde também, 3,4 de, lembra que são ramificações idênticas, de metil, e aí eu vou colocar o nome aqui embaixo da cadeia principal. Então o nome da cadeia principal eu vou lá, o prefixo, infixo e sufixo. Então o prefixo é 7, então ept, deixa eu colocar aqui, ept. Observe que entre esses carbonos da cadeia principal só tem ligação simples, sigma, então an, e o hidrocarboneto termina com O. Então o nome dessa estrutura é o 3,4 dimetilheptano, ok? E da mesma forma que nós conseguimos dar nome a nomenclatura das cadeias abertas ramificada saturada, nós podemos voltar também a partir do nome. Observe que eu tenho um nome e eu quero representar a estrutura. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar, ó. Eu vou para a cadeia principal, but, então é 4. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4. É o hidrocarboneto, tá ok? Eu vou usar, como eu estou utilizando a fórmula linear ou zigue-zague. Aí observe, eu vou numerar essa cadeia que eu acabo de fazer, que é 4, como diz o nome, como está orientando o nome. Eu vou numerar, a numeração não importa, 1, 2, 3, 4, é só para identificar. Vou colocar agora a minha ramificação no carbono 2, ó. Vou só puxar aqui, ó. Pronto, isso aqui é uma ramificação metil na fórmula linear. É essa a estrutura, então ficaria, ó, 2 metil, cadeia principal, butan, but, an, terminação O, 2 metilbutano. Então ele está aqui para o retorno. Em azul está a ramificação metil. E em preto, né, em negrito, está a cadeia principal aí numerada. Ok? Então assim, são ideias básicas, né, seguindo aí as orientações da IUPAC, para que vocês consigam aí progredir nos seus estudos e reconhecer a nomenclatura aí para cadeias abertas, né, ramificadas e saturadas.